Olá pessoal, tá começando mais o Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e antes de mais nada, deixa o seu like, curta o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo para ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Hoje nós vamos falar sobre a última convenção do sindicato aqui de São Paulo, dos edifícios. Depois da vinheta. Pessoal, estamos voltando aqui. Hoje nós vamos falar sobre a Convenção dos Sindifícios, que é o sindicato aqui de São Paulo. Mas se você ainda não deixou seu like e curtiu o nosso canal, faça isso agora, por favor. Priscila, você quer começar? Eu posso começar. A polêmica começou com a ratificação da convenção no começo de outubro, né? Mas as pessoas estão falando só sobre a questão da portaria virtual. A gente vai discorrer sobre o tema... mas não é uma questão... Primeiro, não é uma questão nova. Segundo, existem outras novidades dentro dessa convenção, né? Primeiro, eu vou destacar alguns pontos aqui para a gente comentar e conversar durante o programa. Primeiro, é a participação do condomínio no Redino. E a gente fala sobre isso daqui a pouco. O Carlos vai adorar falar sobre isso. Obrigado. Amigona. Segundo, a convenção reafirmou as jornadas de trabalho 12 por 36, 4 por 2, 5 por 1, 5 por 2, 6 por 1, 6 por 2 e... Peraí, tem mais uma. De 6 por 18, tá? Então, isso está reafirmado na convenção dos funcionários próprios. O que antes de 2022, a gente só tinha na convenção dos terceirizados. Tá? Então, a gente está vendo aí uma maior aproximação entre direitos e possibilidades das duas categorias, né? A gente tem também a questão do pagamento da supressão de horas extras, que foi confirmado aí, e pode ser pago em 5 vezes, sendo a parcela mínima de R$500. Para quem não sabe, a gente vai discorrer sobre o tema aí durante o programa. Tem também a questão da possibilidade do contrato intermitente, que é aquele prestador que faz intervenções esporádicas dentro do condomínio, mas ele tem um contrato permanente. Como? Eu te pago tanto por hora. Então, tem mês que você vai trabalhar 10 horas, tem mês que você vai trabalhar nenhuma hora e tem mês que você vai trabalhar 20 horas, né? E é importante dizer que o condomínio não pode dispensar esse prestador temporário para contratação de um fixo nessa mesma função, só se ele não puder ficar como fixo nesta função. Isso pode acontecer, tá? Deixa eu ver aqui também o que mais eu coloquei aqui. Da portaria virtual, que é o que está sendo mais falado. Não sei se eu já mando agora ou vocês querem colocar alguma coisa. Eu ia dar uma ideia depois, tá? Você fala dos pontos, mas depois você vai ter que elencar pra gente. Tipo assim, Redino, que eu lembro que foi o primeiro. Aí a gente fala, porque eu já esqueci tudo. Tá tudo anotado! Eu tenho uma sugestão, se você me permite. Vamos aproveitar que a gente tem 2 advogadas na bancada e vamos deixar esse programa com elas. Vai se aproveitar da sua própria torpeza. Eu concordo, né? Porque o Carlos, ele sempre tem um tema... Eu tava falando antes aqui do programa, óbvio que ele tem o que falar. Ele só não fez a faculdade de Direito e tirou a OAB. Porque ele tá sendo mais advogado que Já muito falei, advogado. eu sou um advogado frustrado. Tá vendo? Ainda há tempo. Vamos deixá-lo matar essa vontade aqui no programa. Tempo sempre tem. Ainda há tempo. Bom, acho que a questão mais polêmica é em relação à portaria virtual, né? A gente viu isso crescer, isso se solidificar e isso virar uma tendência, né? Como a gente já falou em programas específicos, a portaria virtual ela é uma tendência. E a gente já falou dos problemas, que é necessário ir atrás de empresas realmente preparadas para prestar esse serviço.
talvez ainda seja esse o problema, a distinção entre empresas que estão preparadas e empresas que não estão preparadas, né? Sendo que ambas prestam serviço, como em todo ramo, Como no né? nosso ramo também. Exatamente, eu ia falar, mas já que ele falou, melhor assim. Mas a convenção trouxe a de São Paulo, porque isso não é novidade. Em Ribeirão já existiu uma cláusula assim, mais ou menos há 5 anos. E se eu não me engano, no ABC, eu acho que é São Caetano, também já existiu essa cláusula. Uma aceita pelo TST, a de Ribeirão foi aceita. Na verdade, a de Ribeirão foi rejeitada. Então, quer dizer, a multa não precisou ser paga pelo condomínio. E a de São Caetano foi aceita. Então, quer dizer, o que vem do Tribunal Superior do Trabalho. Calma! Eu tenho que fazer um suspense, gente, senão perde a graça. A cláusula é que, nessa de São Paulo, você precisa ficar com, no mínimo, 2 funcionários do quadro anterior. Eu acho que, se a gente for analisar friamente, isso não tem problema, porque geralmente você fica com o zelador e com o auxiliar de serviços gerais que dá o apoio à portaria remota, porque a portaria remota não limpa o chão e também não organiza... Não recebe encomenda. Não recebe encomenda e não organiza as coisas. Então, eu creio que isso não seja um impedimento para a implantação da portaria remota. Mas o problema da cláusula é o pagamento de 10 vezes o valor do piso de indenização para todos os funcionários que forem demitidos. Por conta da implantação da portaria virtual, tá? Então, assim, a gente já leu bastante coisa em relação à inconstitucionalidade. O sindicato defende que é por uma questão da segurança e o bem-estar dos condôminos. Na minha opinião, eles não têm direito de interferir nisso, né? De interferir nisso. Aqueles que são contra essa cláusula falam da inconstitucionalidade e que você está tirando o direito das pessoas em relação à contratação. Foi um tiro no pé, uma decisão dessa, nesse sentido, porque ao invés de você ficar bastante afinco a ter uma portaria remota, até para redução, sim, de despesas e custos, dependendo da contratação para os condôminos, né? Porque a portaria remota, ela entra dentro dos condomínios, mas por uma questão de custo financeiro beneficiando os condôminos. Agora, veja, fazer uma contratação de uma portaria remota, colocando mais essa responsabilidade para o condomínio de cunho financeiro, ao invés de atrair esse tipo de contratação, eu entendo que afasta esse tipo de contratação. Em alguns casos até inviabiliza. Eu não sei, assim, vou aqui dar minha contribuição de 2 tostões. Eu consigo compreender o que está por trás dessa decisão do sindicato. Mas você não pode falar. Não, até... Se ele não puder, eu falo. Eu consigo entender. O sindicato, em teoria, ele está ali para defender os interesses, os empregos, né, dos seus... Porque senão não tem contribuição. Tá, perfeito. Agora, a gente também tem que levar em consideração que, como tudo na vida, toda ação gera uma reação. Então, para mim, esta decisão dos sindifícios de exigir uma multa, né, para quem decidiu implantar uma portaria remota de 10 salários do funcionário que está sendo dispensado, de alguma forma eu acredito que as empresas de portaria remota vão reagir a isso. Se isso não for declarado, por exemplo, inconstitucional ou não for declarado pelo TST como ilegal, né? Que infelizmente você deu o exemplo, né? Uma convenção São Caetano ok, na outra de Ribeirão Preto não ok. Aí você fica, tá, e aí, vamos para onde, né? Então o nosso judiciário também não ajuda bastante nessa parte. Mas de qualquer forma, eu acredito que se isso não vingar, essa inconstitucionalidade dessa decisão, eu quero acreditar que as empresas de portaria remota vão achar alguma brecha, algum caminho. O que me cabe... Eu sou empresário do ramo de portaria remota e investi um bocado de dinheiro para atuar nesse segmento. Ok. Eu, de repente, posso chegar e oferecer para o meu cliente, olha, essa multa de 10 salários
eu financio para você, você paga para mim. Mas eu acho interessante. XYZ Eu quero- de meses, de anos, você entendeu? Eu quero que você comente uma coisa. Porque a multa para os condomínios é de 10 vezes o salário normativo. Mas, se você fizer parte do Redino, são 5. Então, É uma questão política, a gente Sim. percebe claramente que é uma questão política, é uma questão, obviamente, financeira, porque não existe almoço grátis. Eu ia falar isso. Sempre alguém está querendo ganhar dinheiro em cima do outro. Eu não sou nada favorável a qualquer tipo de sindicato de categoria. Eu acho que a gente tem aí que ter lei da livre concorrência, né? Eu acredito que a lei da livre concorrência sempre é muito bacana. Eu não sou nem um pouco, na verdade, favorável a esses tipos de associações, sindicatos, qualquer coisa que queira aí limitar o seu poder aí de decisão, Direito também, né? O seu direito, inclusive, e ainda mais que tenha qualquer penalidade pecuniária, né? Imagine só, eles falarem que estão aí querendo resolver a questão desses funcionários próprios, a bem da verdade, né? Para que não saiam penalizados. Só que vejam, eles já estão ali abarcados, já estão ali abraçados pela própria CLT. Isso, com uma lei Já super tem- protetiva. né? Exato, uma lei completamente paternalista, vamos dizer assim, protecionista, o que impede, inclusive, novas contratações diante de todas as responsabilidades que o empregador também acaba assumindo. Então, isso, na verdade, só inviabiliza. E outra, eu não concordo que nenhum sindicato queira aí interferir na vida particular de um condomínio, porque sim, é uma questão privada, obviamente, onde a CLT já tem ali a sua ingerência. E agora veja, se eu quero fazer a contratação, um contrato civil de uma empresa terceirizada, eu ainda vou ter que ter uma penalidade a mais, fora a rescisão dos empregados. Isso. Além né? disso, eu entendo que a gente está falando de condomínio. Condomínio não é empresa. Condomínio não busca o lucro. Não, Então, É um ter regime caráter- especial, que né? pese É um ter regime características especial. de uma empresa, não é. Apesar uma- de ter CNPJ, né? sim, mas é uma característica especial. Sim. E eu entendo que se aproxima muito com a característica dos empregados domésticos. Porque, assim, não é um empregado doméstico, mas é um empregado doméstico. Porque trabalha para um grupo de famílias, né? Então, o tratamento deveria ser diferenciado também, tá? Essa é a minha opinião. Como você não visa o lucro, assim como os empregadores domésticos, você deveria ser tratado de forma diferente. Eu não posso tratar um condomínio como eu trato uma empresa automotiva, por exemplo. Uhum. Essa Né? questão do empregado doméstico, eu até acho, minha opinião também, tá? Eu não gosto muito de trazer essa questão do empregado doméstico para dentro dos condomínios, porque, a bem da verdade, muitos moradores já querem tratar os empregados Como do se condomínio fosse, como se fossem domésticos. É. E até algum tempo atrás, os empregados domésticos eram tratados como escravos. exato. Sim. Essa que é bem a verdade. Por isso que eu até acho bastante até perigoso, né? Em que pese eu entender a questão de legislação que você quer tecer. É só questão Mas de relação. relação Em de- relação ao lucro, porque não é assim, especificamente. na questão financeira, contábil, enfim, mas na prática é até perigoso a gente falar sobre a questão do funcionário de um condomínio ser tratado como um doméstico, porque os funcionários domésticos em determinadas residências já são Não, tratados gente. como escravos. Não, Né? mas pelo amor de Deus, eu tô Só pra falando em gente relação fazer a essa lucro, consideração. em relação à empresa É. e relação de trabalho. Eu acho que é interessante a gente colocar o que é Redino. Porque a gente falou e provavelmente algumas pessoas não... Redino lembra com cretino. Eu não tinha feito essa associação. Redino lembra cretino. Mais uma cretinice que foi lançada para que todos nós tenhamos que falar amém Pro sindicato. ou não. Não é? Assim, É, de mas- novo. Vou me matar. Você tem Eu vou aqui fazer Você vai descrever aí o que é Redino ou eu coloco aqui Não, pro pessoal enquanto Redino- eles fofocam ali do lado? regime especial de direitos normativos. Exato. Para quem não sabe, é isso que significa Redino. E se você
faz, né, Adesão, a adesão ao Redino do sindicato, você tem aí, como condomínio, você tem alguns benefícios indiretos na tratativa, na relação de trabalho. Tem cláusula com a equipe. especial Enfim. na convenção. Mas, de novo, eu volto a abordar o ponto que eu já coloquei antes. Toda ação, na minha opinião, toda ação gera uma reação. Isso é a lei da física, tá certo? Então, imagina, por exemplo, com essa cláusula aí, de novo, da multa, eu vou aqui descrever rapidinho os principais pontos do Redino para os condomínios, mas no caso da multa eu dei uma possibilidade que as empresas de portaria poderiam, né, de alguma forma, achar um caminho para ajudar os condomínios, para poder implantar, ou até mesmo o próprio condomínio. De repente ele fala, opa, então se eu lá na frente quiser fazer a implantação da portaria remota, então antes eu talvez tenha que fazer terceirização do serviço. Isso, é isso. Sabe, de novo, quer fechar uma porta, esquece que pode escancarar outra. É isso. Você entendeu? Mas aí eu te pergunto, até que ponto o sindicato vai chegar? Então, mas veja, Sim, eu acho que uma até coisa... as últimas consequências. Eu volto a falar, assim, eu compreendo qual é a ideia por trás da decisão no sindicato, que é tentar proteger os empregos. Ok, eu compreendo, não tenho nenhuma crítica quanto a isso. Mas o que eu acho que falta, muitas das vezes, é pesar o impacto dessas decisões. Não só para os... E não pensar só, não, vamos proteger os empregos desta forma. Tá, e qual é o tipo de impacto que você gera para os condomínios? Porque ninguém implanta portaria remota, e aqui vai um alerta. Muitas das vezes, portaria remota o pessoal associa são condomínios populares ou então condomínios de classe média baixa. Não, gente, tem muito condomínio hoje de alto padrão implantando portaria remota. Por quê? Porque o custo operacional despenca. E eu creio, assim, na minha opinião, não é só o custo operacional. Eu entendo que se você está com uma empresa séria, você tem mais segurança com uma portaria remota isso já do que tá com uma comprovado. portaria física. A portaria remota, você tem uma série de benefícios que a física não te oferece. Mas, de forma geral, voltando no Redino, até para eu poder passar a bola aqui, eu tô ansioso para ouvir o Rogério. Acho que ele não vai falar nada, que eu não vou deixar. Eu tô deixando vocês... Eu tenho minha fala aqui pronta, mas eu tô deixando vocês... Eu fiz questão de relacionar aqui, né? O condomínio sendo optante do Redino, né? Do sindicato, ele tem... o que ele pode fazer, ó? Pagamento de vale transporte em dinheiro sem efeito integrativo no salário. Legal, né? Coisa que é totalmente proibida. Né? Os funcionários adorariam ter isso, mas para isso, máximo. você fazer isso, você tem que ser optante do Redino. Dá amém pro sindicato. Eventual pagamento da súmula 291 do ST, que é a supressão de horas, certo? Que é um direito, né? Que qualquer empresa tem, porque isso é uma súmula do TST, você fazer supressão de hora extra. Uso de contrato intermitente, que você já discorreu rapidamente. Regulamentação do monitoramento eletrônico, que é o que a gente acabou de falar, estipular. A regulamentação do monitoramento eletrônico olha, tem uma multa de 10 salários do funcionário que sair, né? Banco de horas. Isso também é uma coisa que seria fantástica. Quantos funcionários nos pedem isso? Sim. Não tem como eu fazer 1 hora hoje e compensar amanhã. Uma emenda de feriado. Sabe? E a gente não pode fazer isso se o condomínio não for optante do mas Redino. só colocar um parênteses aqui, você tem que ser optante do Redino e o funcionário precisa concordar. Sim, tá? claro, dele, claro. Mas de qualquer forma, de novo... É uma possibilidade, É uma né? possibilidade. Eu não sei vocês, eu tenho, dos condomínios que a gente administra, alguns são com funcionários orgânicos, outros com terceirizados. Mas vira e mexe eu tenho funcionário orgânico me pedindo, mas é que eu precisava, eu tenho, por exemplo, o casamento da minha irmã, eu tenho que viajar. Principalmente aqueles que são escala 6 por 1. Se eu tenho essa possibilidade de fazer esse banco de horas, a gente ajuda, a gente colabora, né? Adoção da jornada de trabalho, que você já falou, né?
o que é normalmente conhecido 12 por 36, 5 por 1. Tem mais umas 4 ou 5 aí possíveis de implantar. Anotação de frequência de forma diferenciada, né? Com menos de 10 funcionários. Menos de 10 funcionários, você não precisa fazer a anotação como determina a CLT. A CLT diz que você... E a adoção de ponto alternativo. Então, veja, para os nossos... Gente, antes de mais nada, eu vou me encerrar meu comentário aqui, eu recomendo fortemente aos nossos colegas síndicos que estão nos assistindo, não deixem de baixar a convenção coletiva agora desse ano 2023. Leia na íntegra. Leia na íntegra, são 22 páginas, então vale a pena para a gente conhecer, pelo menos estar antenado. E saber o que tá da convenção falando. de São Paulo, tá? São sim. Paulo, capital aqui, pelo amor de Deus. Ou onde você tiver o seu... E procure... Ele tá falando que a gente tratou dos sindifícios. Dos sindifícios aqui de São Paulo. E para encerrar, volto a falar. O sindicato, na minha opinião, não só os sindifícios, qualquer outro sindicato, deveria, de repente, chamar... É apenas uma ideia. Chamem síndicos. Chama o Carlos, Não. gente. Sim. Chamem síndicos não vai em lugar nenhum. profissionais, síndicos orgânicos de grandes condomínios que tenham já com boa experiência no mercado. Sentem com esses profissionais para vocês verem que muitas das vezes esses profissionais não podem atender determinados anseios do funcionário porque simplesmente a convenção coletiva Sem restringe. pedidos. Eu posso falar agora? Encerrei minha participação. Perdão. Isso que eram só 2 minutos. Não deixaram eu falar até agora, eu vou falar a minha... Depois eu vou passar para você, tá? Para você fechar que você pediu. Carlos, na linha disso que você falou, eu já comentei isso em alguns programas aqui, mas um grande banco daqui do Brasil, né? Um dos maiores, dos privados, chamou um grupo de síndicos para entender o lado deles, entendeu? Então, assim, eu acho super válido. Mesmo que não vá fazer, ouve a nossa parte, Mas né? começaram a fazer, não sei se Começaram a fazer. O banco ouviu a gente e começou a fazer, entendeu? Então, assim, ouve. Mesmo que não for aproveitar nada, ouve, né? Que se aproveita. Sempre aproveita alguma coisa. Se você está disposto a ouvir, você sempre aproveita alguma coisa. São contribuições positivas. Né? E de graça, né? É só chamar, faz um café lá, chama, o pessoal fala. Esse grande banco, diga-se de passagem, montou uma plataforma Exato. específica Só para atender pra condomínios. Só para atender condomínios. condomínio, É verdade. É isso. Porque condomínio é diferenciado. É isso. O que eu falei ali atrás, entendeu? É Mas diferente. Falar Iaú. O ponto que eu ia chegar, o ponto que eu gostaria de comentar é o seguinte. O Brasil tem uma história e tem uma tradição de querer se meter, o governo brasileiro e sindicatos, seja lá o que for, de se meter em todos os assuntos privados, né? Então, assim, a gente não tem a possibilidade de ter um contrato, por exemplo, eu vou fazer um contrato com o Carlos, eu e ele, entre nós dois. Se isso começar a crescer demais, o governo vai querer meter o bedelho. Tudo então, é assim, diferente. nada, não existe, eles são contra a livre concorrência. Isso atrasa muito o nosso país. Isso é a minha opinião, tá? Então, assim, essa questão do sindicato, eu acho assim, o sindicato lá atrás, a Priscila é advogada trabalhista, e a gente já conversou muito sobre isso. E lá atrás eu consegui entender o porquê da CLT, o porquê foi instituída, a evolução que isso teve e tal, mas acho que hoje está muito ultrapassado. Nossa. Mesmo com a reforma. Está muito ultrapassado. Anos-luz. E a reforma meio que acabou, né? Porque assim, depois que trocou o governo, meio que acabou a reforma, né? Mais ou menos. Mas já um monte de coisa já ficou bem para trás. Já voltaram os processos e tal. E aí, pensa-se no funcionário, mas não pensa-se no condômino. Porque, assim, o funcionário está com o emprego garantido, mas o condômino vai ter que continuar pagando R$ 1.500 a mais de condomínio, porque você não pode fazer a portaria virtual, porque você tem que pagar uma multa proibitiva. Então, assim, que direito é esse? Vai chegar um ponto em que vai ser necessário olhar tanto para o condomínio quanto para os pequenos empresários. Que direito é esse que você só vê um lado, né? O que eu entendo... Não é direito, é imposição. É isso. O que eu entendo é que os sindicatos, eles olham para qualquer empregador como se fosse uma multinacional super mega empresa, entendeu? E não é isso, não é a nossa realidade hoje. Hoje, os empregadores pulverizaram, né? Então... E assim,
a estatística é que o morador de condomínio em São Paulo já é mais da metade do que morador de casas. Então, assim, já temos mais da metade da população da cidade de São Paulo morando em condomínios. E todo mundo é rico? E clamando por modificações. Não, mas todo mundo é milionário? Não é. Não Pelo é. contrário. Exatamente. 8, 10% da população da cidade de São Paulo tem uma condição de vida de classe média, média alta. O resto é todo mundo classe baixa. Exatamente. Eu tinha falado que eu não ia, mas vou só fazer mais um comentário para encerrar. Aqui Para encerrar a sua participação. Ah, tá. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, quando se perguntava, financeiramente, é melhor ter funcionário orgânico, é mais barato ter funcionário orgânico ou terceirizado? E aí todo mundo falava, orgânico. Orgânico era mais barato. Era mais barato. Era mais barato. Há 10 anos atrás. O salário era maior. Não, orgânico. Era Você colocava tudo na ponta do lápis. Depende do salário do orgânico. Não, na Gente, média, eu fiz vários trabalhos sobre isso. Na média geral, não. Na média geral, quando você orgânicos. botava todas as contas, encargos sociais, benefícios e tudo mais, Os o feristas, a posição de orgânico funcionário. era mais barato. Hoje, isso não é mais uma realidade. Por quê? Porque foram se agregando e mais um benefício, e mais isso, e mais aquilo. Então, isso para mim também é uma forma de reação. De novo, o que você falou é muito correto. Os moradores, quem são os patrões no condomínio? São os moradores, os proprietários, eles que pagam as despesas, eles rateiam essas despesas. Nós não temos 90% de condomínios de alto padrão, de classe alta, classe média alta. Não, é exatamente o oposto. Então, e aí, assim, só para fechar, que eu vou passar para a Priscila fechar, que ela quer dar um fechamento aqui. E é por esse motivo, por todas essas travas, por todos esses excessos de direito, por todos esses excessos, que o Brasil é um país caríssimo. Porque o empresário vem para o Brasil... Ele não vem para ganhar 8, 10, 15% igual ele ganha nos Estados Unidos. Caríssimo, mas de terceiro mundo. Sim, caríssimo. Assim, isso potencializa o acúmulo de riqueza, potencializa a diferença as discrepâncias e tal. Porque o empresário, ele não vem para o Brasil para ganhar pouco. Ele fala assim, não, eu vou encarar essa maluquice jurídica que é esse país, onde nem o passado é certo. Então, eu preciso ganhar muito. Então, ele vem pra cá, a margem dele é 100%. E aí, a gente reclama do carro, que é $10 mil nos Estados Unidos, e aqui a gente paga $30 mil no carro. É por isso, gente. Tudo... Não, a Vanessa falou, não existe almoço grátis. Não existe. Tudo que você incorpora de custo... Isso entra na cadeia e no fim das contas quem vai pagar é você mesmo. E todo mundo paga. Exato. Porque não tem pra onde fugir. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Daqui a pouco ele vai falar, você não vai poder falar, porque já passou o tempo e ele não me deixa falar, né? Ele já falou aqui que eu ia finalizar. Eu nem falei essa vez. Mas assim, é interessante dizer que a gente respeita a história dos sindicatos, tá? Revolução Industrial, isso vem toda a história, defesa dos direitos dos trabalhadores, mas sem exagero, né? Vamos dizer, sem exagero. Um outro ponto, ouvir o outro lado. Eu li bastante coisa que o presidente do sindicato colocou. A ideia dele, não que eu defenda, a ideia é de que a pessoa que está sendo desligada do condomínio precisa se qualificar. E para isso ela precisa de uma indenização. E qual é a garantia que ela vai pegar esse dinheiro e vai se qualificar? Nenhuma. Mas tá brigando comigo por Mas é quê, isso. E não é só isso. Vai rescindir o contrato pela CLT e vai receber todas as questões decisórias. A questão estão os controladores de acesso próprios preparados para trabalhar, por exemplo, em uma empresa de portaria remota? Não. Aí eu vou além, uma outra discussão, uma outra coisa para você que está aí do outro lado pensar e escrever aqui pra gente. Você coloca o que você entende que um controlador de acesso, que muitas vezes está muito bem ali acomodado no seu lugarzinho, pois está ali há 20 anos no mesmo condomínio, conhece todos os moradores, ganha pizza no final de semana, recebe os seus direitos direitinho, o que ele faz para se reformular? Para se qualificar. Para se qualificar. Para melhorar a prestação dos seus serviços.
é muito difícil a gente ver alguém que realmente esteja interessado Sem em subsídio conhecer, do condomínio, não. em conhecer É só mais, condomínio. em saber mais e entender mais, se atualizar, tá? Vai uma dica aí para quem é controlador de acesso. É importante para o condomínio também que o funcionário se qualifique. Muitas vezes você dá a oportunidade e a pessoa não vai. Às vezes você fala, não, o condomínio quer fazer, porque o cara fala, não tenho tempo. Não... Às vezes o cara não quer. A realidade é essa. Só que veja uma coisa. Essa questão do presidente do sindicato ter falado que é para uma qualificação, se aquele funcionário está se desligando do condomínio como profissional orgânico, a empresa que qualifique, que treine, que qualifique esse funcionário para poder trabalhar na portaria remota. Além... O que não dá, o condomínio tem que pagar essa tem conta. que pagar tudo, Além disso, é importante colocar para vocês que existe a possibilidade dos condomínios e as entidades de classe interporem ação direta de inconstitucionalidade em relação a esta cláusula. Então, o que nós, como síndicos, pedimos para as entidades de classe? A ABIC... me fugiram os nomes aqui, o Secov. Vamos atrás disso, né? Porque agora que eles estão enxergando... Mesmo a Constituição de... como é o negócio dos condomínios da OAB, que você faz parte? A comissão? Não, a comissão da OAB. A comissão da OAB. A comissão de condomínios da OAB. É interessante que esses grupos se unam, vistam a nossa dor, já que estamos sendo muito mais valorizados de 2, 3 anos para cá no mercado. Então, além das vantagens, recebam a nossa dor também. Vamos lutar juntos por um objetivo, tá? Era isso que eu tinha para dizer. Gente, acabou o nosso tempo. Vocês viram que quando eu falo pouco, isso aqui bagunça, né? Foi mais de meia hora de programa. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.